Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson e estou mais uma vez retornando com os vídeos depois de uma semana de férias com a família. E todos os anos, quando chega o período do carnaval, uma pergunta volta a surgir no meio do ambiente cristão: qual deve ser a relação do cristão com o carnaval? Entre os cristãos brasileiros, o carnaval divide muitas opiniões. Alguns preferem manter total distância do carnaval, outros até participam ativamente do carnaval, e ainda aqueles que dizem que não participa, mas que está só observando porque é uma cultura. Mas a pergunta que deve nos guiar não é se é uma cultura ou o que a cultura nos permite, e sim o que a palavra de Deus nos ensina. Romanos 12:2 nos diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Durante o tempo dos apóstolos, o mundo romano era repleto de festividades semelhantes ou até piores do que o carnaval que nós vemos hoje. Havia orgias, noites inteiras de embriaguez, imoralidade sexual, muito descontrole. Havia também festas religiosas pagãs, como os bacanais, em honra ao deus Baco, que era o deus do vinho, e os grandes festivais no templo da Diana dos Efésios. A pergunta que nós fazemos é: vemos os apóstolos participarem dessas festas como estratégia para evangelizar? A resposta é não. Muito pelo contrário, a orientação bíblica sempre foi de separação do pecado, não de adaptação a ele. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo nos diz: Não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos, que comunhão pode ter a luz com as trevas. Em 1 Coríntios 5,11, Paulo nos diz: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for imoral ou avarento. A palavra de Deus, meus irmãos, não diz apenas para não praticarmos pecados, mas também para não tomarmos parte dele. Em Efésios 5,11, Paulo relata: Não participem das obras infrutíferas da terra, antes exponham-nas à luz. A proximidade com o ambiente marcado pela embriaguez, pela sensualidade, pela permissividade, cria vulnerabilidade espiritual. Fugir da prostituição, diz Paulo em 1 Coríntios 6,18. Sede sóbrios e vigilantes, diz Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Observe, a Bíblia não diz dialogue com a tentação, mas ela diz fuja dela. Alguns afirmam o carnaval é só uma manifestação cultural, mas nem tudo o que é cultural é neutro. A Bíblia nos lembra que o pecado afetou todas as dimensões da humanidade, inclusive a cultura. Em 1 João 5,19, João diz: Sabemos que todo mundo jaz no maligno. Romanos 8,7, Paulo diz: Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O carnaval moderno não é apenas música ou festa. Ele se tornou, majoritariamente, uma celebração da erotização, da embriaguez e da quebra de limites morais. Romanos 8,5, Paulo já nos alerta: Porque os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Aqui surge uma questão delicada, né? As igrejas e grupos cristãos que organizam blocos de carnaval gospel sobre um argumento de evangelização e faz um bloco de carnaval dizendo que está evangelizando, que mensagem essas igrejas estão transmitindo ao mundo? A própria presença já comunica uma aprovação tácita do ambiente. Em 1 Tessalonicenses 5,22, Paulo nos diz: abstém-vos de toda forma de mal. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Um bloco gospel se torna uma voz que, imperceptível em meio a uma multidão que celebra valores contrários à palavra de Deus. Muitos citam o texto de Paulo dizendo em 1 Coríntios 9,22: Fiz tudo para com todos, para por todos em meio de salvar alguns. Mas Paulo não está falando de participar do pecado, e sim de abrir mão de coisas neutras. Quando ele estava entre os judeus, ele respeitava os costumes judaicos. Quando ele estava entre os gentios, ele comia o que os gentios comiam. Comida é neutra. Cultura não é, ela pode ser neutra ou não. Pecado nunca é neutro. Isaías 5,20 nos diz: Ai do que, ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal. Se alguém deseja evangelizar nesse período de carnaval, há uma forma bíblica simples e eficaz. Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso pode ser feito com sobriedade, com decência e com fidelidade, distribuindo folhetos e bíblias, conversando com as pessoas, dando testemunho, chamando ao arrependimento. 2 Timóteo 4,2, Paulo diz: anunciai a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, sem pular, sem sambar, sem entrar no espírito da festa. Os retiros realizados pelas igrejas durante o carnaval são uma estratégia sábia e bíblica. Salmos 1,2 nos diz:
Antes, tende o vosso prazer na lei do Senhor. Os retiros é uma oportunidade de reflexão, de estudo da palavra, de comunhão, de evangelização, de descanso espiritual. Salmo 84:10 nos diz: melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Diante de tudo isso, meus irmãos, a pergunta não é até onde eu posso ir, mas a pergunta é: isso glorifica a Deus? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, como Paulo escreve em 1 Coríntios 10:31. Nós, como cristãos, não somos chamados para se misturarmos ao pecado, mas para brilhar em meio às trevas sem perder a nossa identidade. Mateus 5,14 nos diz: vós sois a luz do mundo. Que nesse período de carnaval sejamos um povo sóbrio, vigilante, separado e comprometido com a santidade. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos dê discernimento, coragem e fidelidade à sua palavra. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os irmãos, dê o seu like e se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.